Pessoal, beleza? Vamos dar continuidade então à nossa última aula que abordava então sobre Renascimento, sobre questões históricas, filosóficas do Renascimento, sobre questões ligadas ao cientificismo, ligadas ao antropocentrismo e assim por diante. Beleza? Pessoal, pensando no escopo da política, que não pode ser deixado de lado, não pode ser negligenciado. Justamente por conta disso, falar sobre o Nicolau Maquiavel é, digamos assim, inevitável. O Maquiavel é um pensador da política que, aliás, é um divisor de águas, porque ele é literalmente o primeiro filósofo político moderno. Isso você pode encontrar em alguns textos, essa forma aí de se referir ao Maquiavel. Mas o interessante em relação ao Maquiavel é justamente o seu aspecto polêmico, né? Que contribuiu, digamos assim, para que houvessem, e ainda há, de certa forma, interpretações equivocadas sobre a filosofia política e sobre o pensamento filosófico do Maquiavel. Você certamente já ouviu a palavra maquiavélico. Aliás, em minhas aulas de filosofia política, você vai encontrar ali alguma aula sobre a filosofia de Maquiavel. E o conceito de maquiavélico nada mais, nada menos é do que um conceito, como talvez você já saiba, um conceito pejorativo, um conceito que, quando você atribui a uma pessoa, não é um elogio, ao contrário, você está salientando um aspecto muito negativo, né? Aquela pessoa é maquiavélica, ou seja, maquina o mal, arquiteta o mal, é ardilosa, não é? Pisa na cabeça de várias pessoas para chegar onde precisa, enfim, né? A palavra maquiavélico é uma palavra de cunho pejorativo. Agora, qual é o problema? O problema é que, como você já percebeu, ela advém do nome Maquiavel. Agora a pergunta é, Maquiavel foi maquiavélico nesse sentido, em geral, utilizado por nós no chamado senso comum? Bom, tentarei aqui fazer uma exposição, de certa forma, em defesa do pensamento filosófico político de Maquiavel. Por que em defesa? Porque na obra O Príncipe, você tem que pensar que o Maquiavel, ao falar príncipe, ao falar governante, ele está na seguinte situação. Ele precisa, nesta obra, apresentar conselhos, digamos assim, de como o governante precisa se portar para que se permaneça no poder. Mas não somente se permaneça no poder em prol do bel prazer. Permaneça no poder, porém, por outro lado, assegurando o funcionamento do principado. Você não pode esquecer que nesse contexto havia uma fragmentação, então vários principados, tá certo? Você não tinha a Itália, não sei se eu posso usar esta palavra, unificada. Pode. Não é? Posso usar. Então, quer dizer, você tem os principados. Então o ponto é, olha, o que o governante tem que fazer para manter o seu principado? E aí nesse o que ele tem que fazer, o Maquiavel vai apresentar determinados conselhos como: se o governante precisar mentir, então que minta. Se ele precisar dizer a verdade, diga a verdade.
Se ele precisar parecer estar mentindo, então que pareça. Ou seja, o governante ele vai ter uma característica, digamos assim, que em geral eu chamaria de flexível. Ele não vai ter uma natureza moral política rígida. Ele vai ter uma flexibilidade. Esta flexibilidade seria o que o Maquiavel pensa, sobretudo através do conceito de virtude. A virtude, ela não vai ser a virtude tal qual construída no contexto cristão. Não vai ser virtude cristã. A virtude, se é que a gente vai falar em virtude, o mais próximo a ser pensado desta palavra seria a virtude do guerreiro. Então, o que é necessário ao governante ter? O que ele precisa fazer para que o principado ele tenha o seu funcionamento, ele tenha o seu aspecto progressivo, digamos assim, o seu crescimento? Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. É por isso, por exemplo, que o Maquiavel diz que é melhor ao príncipe ser temido do que amado? Justamente. Porque a virtude está no fato, já que é para usar o termo, né? Porque virtude realmente é a palavra que ele usa. A virtude, no caso do príncipe, estaria no fato de ele ser hábil para manter seu poder. Essa seria a virtude, né? Justamente. Até porque o príncipe ele não pode ser uma pessoa bondosa, na perspectiva do Maquiavel. Porque se ele for bondoso, amoroso, querido com os outros, ele está governando sobre pessoas que não são amorosas, queridas, e ele vai sofrer um golpe de Estado. Justamente. Então, para que ele não sofra um golpe de Estado e possa praticar aquilo que ele imagina ser correto, ele vai precisar ser implacável com seus inimigos. Justamente. Gente, e se a gente fosse pensar nessa frase do Maquiavel, é uma frase muito bacana para a gente pensar no nosso dia a dia, né? Me fala uma coisa, né? O que adianta você ter uma pessoa que, digamos assim, ela é querida com todos, é bacana, é muito legal, né? Só que não faz um trabalho bem feito efetivamente. Não adianta nada, tá? Então é melhor você ter alguém, se você fosse pensar nesses antagonismos, né, de ou é bondoso ou é temido, ao menos no temido você vai ter um funcionamento. Você tem, quer dizer, você tem lá o punho de ferro mesmo, né? Então é nisso que o Maquiavel ele justamente está pensando. É como o Udo colocou, não adianta ser amado e levar um golpe de Estado. Então antes, melhor ser temido. Agora, perceba, esse tipo de pensamento, ele alavanca, vamos dizer assim, possibilidades de más interpretações, não é? Alavanca esse tipo de situação, né? Por quê? Porque quando você pensa na virtude cristã, ora, na virtude cristã, inevitavelmente, o amor é um conceito fundamental, não é? O amor, a caridade, caritas. E perceba que na conjuntura política do Maquiavel, não vai ter espaço, efetivamente. É por isso que, galera, há textos e há leituras acadêmicas também que justamente colocam que no Maquiavel não há uma ética. Eu não partilho muito desse pensamento. Eu prefiro pensar da seguinte forma: não é que não há uma ética no pensamento político do Maquiavel. Agora, não há uma ética cristã no formato cristão. Isso não há mesmo. O que há é uma separação, né, entre filosofia e teologia, entre política e religião e, por conseguinte, entre Estado e Igreja. Isso há, inevitavelmente. Se você for pensar na virtude do guerreiro e aplicá-la em um contexto de conflito, de confronto, de guerra, né? A gente não precisa ir longe, não estou fazendo uma apologia à guerra aqui, né? Mas quando você pensa esse tipo de cenário, quer dizer, o que o guerreiro, o combatente tem que fazer? Ele vai matar para não ser morto, inevitavelmente. Ele não vai aplicar, irei amar o próximo como a mim mesmo. Se ele for aplicar esse mandamento, esse pensamento cristão, quando
começou a aplicar e morreu. Né? Tem muita chance, não. Quer dizer, não há muito o que fazer, não é? Mas essa questão da guerra é uma outra questão bacana também, mas só estou citando como exemplo. Um outro conceito que o Maquiavel coloca é o conceito de fortuna, que é um conceito bem bacana, né? Fortuna no sentido de sorte, né? Então, o Maquiavel, acaso. O Maquiavel diz assim, olha, o governante não pode depender do acaso, né? Da sorte. Ele não pode entregar, né, a vida dele, o seu governo, né, digamos assim, a história, né, como se ele nada fosse fazer ou como se não dependesse dele. Não obstante, quando o acaso estiver ao seu favor, aproveitar ao máximo. Udo, você saberia falar um pouco da questão da roda da fortuna? Não. Mas enfim, né? A roda da fortuna. Corta essa parte. Eu não vou tentar desenhar aqui porque não vai dar certo. Mas a roda da fortuna é muito engraçada, né? Então eu vou falar só o que eu sei, né? Que é quase, né? Pouquinho. A roda da fortuna é muito bacana, né? Você tem literalmente uma roda e aí tem uma galera pendurada na roda, segurando na roda mesmo, né? E aí no alto da roda você tem um sujeito, né, sentado com uma coroa na cabeça, né? E aí a roda, ela justamente por ter esse movimento de círculo, né, tem um cara que ele tá preso na roda, quase chegando para chegar ao trono, tem um carinha já do outro lado de ponta cabeça, que ele já tá indo para ficar embaixo da roda. E aí embaixo da roda tem um cara esmagado. É bem trágico, né? Mas essa é a ideia da fortuna. É isso que o acaso faz com o sujeito, né? É isso que a sorte faz com ele, né? Uma hora o cara ele tá no trono, né? Uma hora ele tá esmagado, outra hora ele tá para chegar ao trono, outra hora ele já foi deposto, né? Então é por isso que o governante ele não pode depender da fortuna, do acaso. Isso eu acho que é legal a gente comentar o seguinte, vocês estão percebendo que a filosofia do Maquiavel não é uma filosofia romântica. Ele não está defendendo uma perspectiva assim, do mundo ideal. Ele tá escrevendo para um grupo de caras. Aliás, O Príncipe é um livro que pode ser lido até hoje com muita tranquilidade. Sim. Porque é um livro que ele trata, lendo, você consegue perceber muitas atitudes, inclusive do nosso próprio governo. Né? Inclusive, às vezes, até o próprio populismo, né? Como os caras têm habilidade de, por exemplo, se perpetuar no poder. Né? Então, é um cara que escreve para um grupo de príncipes que realmente não tinham nenhum compromisso com democracia, né? Nada disso. Ele está escrevendo para uma galera que é uma elite até intelectual, porque são nobres e tal. Então, ele está dizendo, o recado dele é muito objetivo, ele está falando para um grupo. Acontece que, 600 anos depois, a gente tem acesso ao que esse cara escreveu. E aí a gente começa a entender as ideias dele. Então elas são ampliadas para o nosso cotidiano. Com relação à questão do Maquiavel e a formação do Estado, vale sempre pensar que esse conceito de fortuna que você falou, ele também depende do seguinte, daquilo que o indivíduo, não é sorte, então vamos lá, não é sorte, não é acaso. Então, o que é? É fruto da sua, é o fruto da sua sabedoria, mas também de você utilizar as circunstâncias a seu favor, tá? Então, o que acontece? Acima de tudo, o príncipe ele tem que ser um cara sábio. Mas sábio para quê? Sábio para permanecer no poder. Sábio para, se necessário for, inclusive manipular as pessoas. Agora, é interessante porque quando você lê O Príncipe, ele escreve isso de maneira tão orgânica, né? Pelo menos eu percebo isso, que você não sente que ele está incitando as pessoas a serem canalhas, no sentido mais tradicional da palavra. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, existe, na verdade, tudo isso que ele está explicando, tudo que ele está desenvolvendo, tem um sentido. Né, que é o ethos maquiavélico, que é a ética maquiavélica, que é o jeito de ser do Maquiavel. Ele está dizendo assim, olha, deve haver uma preocupação dos caras em permanecer no poder para que eles consigam fazer com que o seu Estado, por exemplo, não seja ameaçado pelos vários outros que estão ao seu redor.
Eu estava falando da questão da formação dos estados nacionais, mas a gente tem que pensar a Itália como uma coxa de retalhos, onde muitos estados estão buscando conquistar uns aos outros para conseguir mais território, para conseguir mais terra. Então o que ele está dizendo? Olha, usem de sabedoria para que vocês não sejam traídos, para que vocês não sejam envenenados enquanto vocês comem, para que vocês tenham condição de organizar um exército que seja fiel bastante para você conquistar uma terra que você precise. É um outro contexto histórico, é um outro momento da humanidade onde existe uma perspectiva de você tanto se defender da possibilidade de inimigos internos quanto da possibilidade de inimigos externos. Então, nesse aspecto é que a gente precisa ler Maquiavel, como um homem da sua época. Porque se a gente fizer o trabalho de ler o Príncipe numa perspectiva mais nossa, né, moderna, atual, a gente vai acabar fazendo vamos errar. Vamos errar com ele, vamos errar com a filosofia dele, né? A gente vai acabar julgando ele pelo nosso padrão. E a nossa régua é outra régua, uma outra medida. Beleza? Agora o professor Fabiano vai comentar com vocês a questão de Thomas Hobbes, né? A importância de Thomas Hobbes para a perspectiva da construção do líder, né? Do chefe de Estado, que é a figura do rei. Chega mais. Vamos lá. Pegou esse movimento. Galera, o Thomas Hobbes é um sujeito bacana também de se falar na questão da filosofia política. É um pensador que ele é estudado por sem querer fazer propaganda já fazendo, né, mas um grande pensador da filosofia no Brasil, que é o Renato Janine Ribeiro, que já foi no Brasil ministro da Educação, ele já foi presidente da Associação Brasileira Nacional, né, pós-graduação em Filosofia, né, ou seja, da UNPOF, né, chamada UNPOF, tá? Tem vários textos, artigos acadêmicos, obras sobre o Hobbes, uma delas que inclusive tenho em casa, né? Se eu não me engano, o título é As Marcas do Leviatã. Então, só aqui, a título aí de curiosidade, caso vocês queiram pesquisar aí uma fonte confiável sobre a filosofia de Thomas Hobbes. Uma fonte brasileira confiável sobre Thomas Hobbes, né? Porque em geral a gente busca tanta coisa fora, né? Nos Estados Unidos, Europa, por aí vai, esquece que também há uma produção intelectual brasileira intensa aí sobre os diversos tipos de conhecimento. Mas vem cá, vem comigo. Pessoal, olha só. O Thomas Hobbes, ele tem algumas obras, mas a obra que, em geral, você escuta falar e é comentada, é estudada e por aí vai, é a obra que talvez alguns já tenham ouvido falar, que é a obra O Leviatã. Não é? Olha, o Hobbes é um pensador que escreve bem, na minha visão, ele tem um texto claro, o texto flui, mas ele tem uma tendência muito didática, né? Então, assim, ele em geral ele fala algo e repete, e aí ele pensa assim, pô, será que o cara entendeu? Repete de novo. E ele tem essa forma de escrever que é para você entender mesmo o que ele está dizendo. Tá? Devia até uma bíblia. É basicamente isso, né? Mas é um texto claro, né? É um pensador que escreveu muito bem, escreve bem, tá? Bom, no Leviatã, um ponto fundamental que vai se ter, que você não pode esquecer, é que o Hobbes é um teórico do chamado contratualismo clássico, né? E o contratualismo clássico é algo que é adorado, amado pelos vestibulares no Brasil, né? Na verdade, os vestibulares têm um tesão por colocar o contratualismo ali em uma das questões, né? Seja de história, seja de filosofia, seja de sociologia, seja uma questão interdisciplinar lá que você vai encontrar um mundo naquela questão. Então é muito comum aparecer contratualismo nos vestibulares. O Hobbes, ele vai apresentar aquela concepção clássica, digamos assim, que todo contratualismo vai colocar, que é o chamado estado de natureza e estado civil. Tá? Pessoal, eu sempre gosto de pensar, apesar de inevitavelmente de ter as questões históricas, né? Mas eu gosto de pensar
o estado de natureza como um ponto de partida hipotético que o Hobbes e o Rousseau e o Locke utilizaram. Não só eles, né? O John Rawls também, que é um teórico contemporâneo, faleceu no início do século XXI, né? Quase falei 20 só. No início do século XXI, é contratualista, né? Contratualista contemporâneo. Então, o contratualismo clássico tem esses pensadores que eu comentei. O Locke, o Rousseau, o Hobbes, e tem o contratualismo contemporâneo, que é por meio do John Rawls, que tem a famosa obra Uma Teoria da Justiça. Mas enfim, divaguei demais, volta para cá. No estado de natureza, o que você vai ter para Hobbes, né? Você vai ter o homem na sua, né, visão ali. A visão hobbesiana é que o homem, como ele diz, né, é lobo do próprio homem, que há uma guerra de todos contra todos, um estado de natureza. Então, a visão que se tem do homem aqui para Hobbes, no estado de natureza, não é uma visão bacana, boa, né? Como aquela visão russoniana de que o homem é bom. Então, o Hobbes, ele parece ser um pensador que não aposta muito na natureza humana. A natureza humana não é bacana, né? Só que, por outro lado, você tem que tomar um certo cuidado para não sair dizendo que o Hobbes disse que o homem é mau por natureza, porque o Hobbes não disse que o homem é mau por natureza. Ele só procurou apontar quais são os problemas no estado de natureza. Então o homem, ele tem uma tendência de pensar somente em si mesmo, que seria o egoísmo, mas o Hobbes, ele não chega a dizer assim, olha, o homem é mau, tá? Tanto é que tem textos que defendem que você não pode falar em uma ética no contexto hobbesiano de estado de natureza, mas não irei entrar nesse aspecto. O que você tem que saber é que aqui o homem é lobo do próprio homem e o que esta sentença representa. Eu posso dizer nesse caso aqui, Fabiano, que esse estado de natureza seria um estado em que o homem ele tem ausência de ética? Na minha visão, seria um caminho melhor. Porque o que acontece? Como não tem ética, nenhuma ação dele pode ser julgada. Então é como se fosse um bebê, ainda que ele fosse grande e tal, como ele não tem ética, então por isso que vai acontecer, ele vai buscar a sobrevivência própria. E se ele está buscando a sobrevivência própria, mesmo que ele faça mal para outra pessoa, isso é justificado pela necessidade da sua própria sobrevivência. Então esse seria o estado de natureza. Aí é claro, a gente vai para uma outra realidade que é o estado civil. Claro que, porque o que tem aqui no estado de natureza, um ponto que o Hobbes salienta bastante, é a questão do medo. Esse que é o ponto. A gente tem que lembrar que no estado de natureza não tem estado, não é? Que é o que o Hobbes vai apresentar no estado civil. Então, quer dizer, aqui era cada um por si, não é? E Deus por ninguém, digamos assim, não é? E aí, quer dizer, a qualquer momento, um homem poderia tirar a vida do outro homem, por meio do uso da violência, da força, da agressão e por aí vai. Esse medo da morte violenta, ele é bem característico no estado de natureza do Hobbes. Mas aí, chega aqui para a gente falar desse estado civil. A necessidade do estado civil se dá por conta desse cenário caótico. Para que o homem não se mate, né? Justamente. Se você pegar essa perspectiva de Estado, ela se aplica certinho naquele contexto que eu falei para vocês ali do surgimento dos Estados nacionais. Você pegar a aula anterior é justamente isso. Então, observa bem o seguinte, quando ele fala da necessidade do Estado civil, volta lá atrás, mas lá atrás mesmo. Se você for, por exemplo, para o surgimento dos Estados nacionais nas primeiras civilizações, para que surgiu o Estado? Para que o homem não se matasse. Então, o Estado ele foi definido a partir do quê? De símbolos nacionais, ele foi definido a partir de uma fronteira definida, de uma linguagem, né, de uma cultura comum, e aí com a formação desse Estado, você consegue impedir que as pessoas se matem. Então esse Estado ele vai passar a ter responsabilidades, tá? Ele vai passar a ter deveres para com a população, e a população também terá deveres, responsabilidades
para a manutenção desse Estado. Por isso que a gente chama isso de contratualismo. Fica implícito, então, no momento que esse indivíduo nasce dentro desse Estado, que ele está concordando com as leis desse Estado no qual ele está nascendo. Então vai haver uma combinação, né? uma ligação de valores. Né? Olha, eu vou obedecer esse Estado para que juntos a gente possa viver, não se matar. Veja bem, o oposto disso aqui é o que ultimamente você anda conhecendo como anarcocapitalismo. Quer dizer, eu vou anular completamente o Estado porque a sociedade se autorregularia tão bem que eles não precisariam de Estado. Veja, essa é uma discrepância do raciocínio, porque quem é que vai se preocupar, por exemplo, com a iluminação pública? Né? Quem é que vai cuidar, por exemplo, do asfalto? Né? Quer dizer, você vai botar o pé na rua e a rua vai ser de quem? A rua vai ter um dono. Né? Ah, não, porque tudo vai ser propriedade privada. É muito complicado isso, né? A rede de esgoto, se deu descarga, né? Alguém é responsável por aquilo. A segurança, né? A segurança pública. Né? Nada impede você de ter um segurança pessoal. Nada impede isso. Mas eu não posso deixar, imaginar que todas as pessoas possam cuidar de todos esses aspectos da sua vida. Então, quando lá atrás, as primeiras civilizações, sejam elas os sumérios, os babilônicos, eles resolveram criar o Estado, eles entenderam que o Estado era fundamental para a existência da própria sociedade, eles não estavam errados, a menos que você resolva viver como náufrago na ilha. Né? Aí você consegue viver só, você e o Wilson, né? Você consegue viver sem Estado. Wilson! O conceito de Estado, no Hobbes, por isso que o Hobbes chama de Leviatã, né? Ele vai ser aquele que vai impor a força, mesmo que seja um monstro, né? Mesmo que seja um monstro. Vai impor a força o que é necessário para que tenha o encaminhamento, a permanência, a continuidade da sociedade. Agora, o interessante no Hobbes, em relação a esse Estado, que é o grande Leviatã, é que muitas vezes, no caso do Hobbes, a gente pensa, o soberano, né? A gente imagina um indivíduo, né? Sendo o soberano, né? Mas o próprio Hobbes, na obra O Leviatã, e é claro que ele lança a ideia e acaba, ao meu ver, não desenvolvendo ela da forma que a gente gostaria que fosse desenvolvida, ele dá a entender na obra O Leviatã que o soberano ele poderia ser mais de um indivíduo, né? Justamente. Poderia ser 2, 3, Sim. e aí fica aquela coisa bem interessante, né? Não um soberano, mas a soberania, né? Como que a soberania aí vai ter desdobramentos, seria né? exercida, né? Aí você vai ter que ir para John Locke e tal. Gente, sobre o uso da força, só para a gente ir terminando aqui, nós estamos terminando nossa aula, mas sobre o uso da força você pode ir ainda a alguns outros caras. Você pode ir a Max Weber, onde ele fala do conceito de hegemonia, e que mais tarde vai ser utilizado também por Antônio Gramsci. Né? Os estudos de Antônio Gramsci a respeito da hegemonia e o uso legítimo da força. Beleza? Beleza. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu quero mandar um beijo. Beijo Até pra mais, vocês. galera. Valeu. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.